Fala aí pessoal, beleza? Aqui para mais um vídeo de análise, de comentário do jogo entre Cruzeiro e Fluminense, tá? Valendo pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá bom? Mas, antes de falar desse jogo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Esaú Caíno e esse aqui é o nosso Torcida 87. Aqui você vai encontrar palpite, vai encontrar análise, vai encontrar estatísticas, números, tá? Quem acompanha o canal aí já sabe, sobre brasileiro, tá? Sobre jogadores, tá bom? Então, para você não perder nada, já se inscreve no canal, ativa as notificações, curte, compartilha, valeu? Tem um vídeo aqui falando sobre os times que mais venceram no Campeonato Brasileiro nos últimos 10 anos, tá bom? Então, dá uma olhada nesse vídeo, tá? Tem também, sempre no final das rodadas, o levantamento dos times no Campeonato Brasileiro, valeu? Então, fica aqui, tá? Dá essa moral aí. Vamos lá. O que podemos dizer do Fluminense? Recapitulando um pouco aqui. Fluminense é o atual campeão da Libertadores. Se você pegar, é praticamente o mesmo time que foi campeão em cima do Boca. Praticamente é o mesmo time. Só que a questão é o mesmo time mais velho, tá? O mesmo time cansado, mais cansado. O mesmo time, tá? Praticamente mais desgastado. Então é um dos fatores. O outro fator que eu indico, que eu aponto, é a questão da previsibilidade. O time do Fluminense hoje é previsível, tá? É um time que toca a bola desde a sua saída, é um time que tenta construir as jogadas e é um time que não finaliza. Se você pegar a maioria dos jogos do Fluminense, você vai perceber que ele vai ter a maior parte, a maioria da posse de bola, maior posse de bola. Porém, ele não finaliza. Porém, é um toque de bola que é de lado. É um toque de bola caranguejo, tá? E ontem, no Mineirão, não foi muito diferente, ou praticamente a mesma coisa. O Cruzeiro, tecnicamente, é inferior ao Fluminense? Sim, tá? Mas demonstra mais força física, demonstrou mais força física, demonstrou mais garra, demonstrou mais organização dentro de campo, tá? O Diniz tinha peça para montar um time melhor, mesmo com os desfalques, tá? Um time mais veloz, um time sem peso, tá? Dava para montar, mas vamos falar taticamente. Seguinte, o Cruzeiro entrou com a proposta de, mais uma vez, entregar a bola para o Fluminense, e foi exatamente o que ele fez. O Fluminense tinha posse de bolas, mas o Cruzeiro apostou numa marcação firme, por pressão, tá? Tomar a bola, assim como o Corinthians fez, assim como o Atlético Goianiense fez e assim como outros fizeram, tá? Com isso, o Fluminense foi obrigado a sair tocando e sem velocidade dava tempo do Cruzeiro se recompor, tá bom? O fato de as duas laterais estarem desfalcadas e o fato de o Renato Augusto ser menos um dentro de campo, tá? No caso, ontem estava jogando com -2.
porque o Douglas Costa é outro -1 dentro de campo. Então o Fluminense ontem jogava com -2 para marcar, tá bom? Tanto é que você vê aí o Cano voltando para marcar, como foi no último jogo no Maracanã, tá? É -2. Por falar nisso, o Douglas Costa, a gente não sabe para que ele veio. O torcedor do Fluminense hoje se pergunta por que, deve se perguntar, por que paga um salário tão grande para um jogador que não é relacionado, que não joga, que não é titular, nada. A mesma coisa é o Renato Augusto. Eu fiz um levantamento e podem me criticar ou apontar o erro, se eu tiver, que no Campeonato Brasileiro, tirando o jogo de ontem, até a 9ª rodada, o Renato Augusto só tinha 108 minutos jogados. Ele só entra no segundo tempo. Ontem foi titular por causa da suspensão do Ganso. Mas vale a pena ter um jogador no elenco que joga só de 15 a 30 minutos? Eu tô para fazer esse levantamento, sabe? Douglas Costa, esse pessoal aí do Fluminense, não é possível. Não é possível. Outro dado curioso, Felipe Melo ontem estava suspenso, né? O Felipe Melo só tem 294 minutos, tá? Aí quando você pega isso e divide pelo número de minutos que o Fluminense fez no Campeonato Brasileiro, é praticamente, o cara só joga 45 minutos, de 45 a 50 minutos só. É muito pouco mesmo. Voltando ao assunto de ontem, né? Foi um Fluminense apático, que não marcava quando não tinha posse de bola. Foi um Fluminense que não criava, tá? As melhores chances saíram dos seus volantes, tá? Tanto o Lima quanto o Martinelli, tá bom? O Marquinhos, não sei para que foi, não apoiou, não marcou. Ah, tá improvisado. O Diniz precisa dar um jeito nisso. Será que ele não tem no elenco um jogador que possa cair, um lateral, mesmo que seja da base, que possa ser colocado ali? Melhor do que improvisar. Melhor do que improvisar, tá? Não marcou. Os pontas, o Douglas Costa, como eu disse, não volta para marcar e sobrecarrega o Cano e o John Kennedy, sabe? Fica muito difícil. O Cruzeiro, nessa proposta de entregar a bola, sair em contra-ataque, velocidade e mais uma vez sempre pegando a defesa do Fluminense desguarnecida. Meus amigos, quem é torcedor do Fluminense, tem um amigo e meu sobrinho é torcedor, cara, o Diniz precisa realmente reciclar as suas ideias. Não dá mais para ele se manter nisso. Ontem ele até que tentou mudar, mas caiu na mesma. Por exemplo, dava para ele entrar com, no lugar do Renato Augusto, o Terãs, no lugar do Douglas Costa, o Keno. Ah, mas tá voltando de contusão, eu não sei lá qual foi o motivo, mas dava para entrar, tá? Dava para entrar. Vamos lá, quem mais? Aqui, o Elias. Dava para ter entrado de titular no lugar do Cano, porque o Cano tá evidentemente passando por uma fase ruim. Então dava para ele criar um time muito mais leve, sabe? O jogo de ontem jogava no contra-ataque, gente, mas não, preferiu manter Antônio Carlos na zaga. Cara,
junto com o Thiago. São dois jogadores muito pesados. Entendeu? Muito pesado. E depois ele tira o Thiago e coloca o Gabriel Pires. E aí ele recua o Martinelli para a zaga. É outro erro. Gente, pelo amor de Deus. Será que a diretoria do Fluminense não vê isso? Não vê isso, cara. Olha só. O Gabriel Veron, o Robert e o Matheus deitaram e rolaram nessa linha entre os volantes e a zaga. Deitou e rolou. Não dá, sabe? Pelo lado direito, como eu disse, como o Douglas Costa não marca, o lateral direito do Fluminense, do Cruzeiro, o William, deitou e rolou ali, parceiro. Mas deitou e rolou, sabe? O Cano ficou perdido, ficou no bolso por Zé Ivaldo. Não dá. Eu não sei se existe falha em cobrança de pênalti, mas pra mim o Fábio falhou ontem. A bola passou, sabe, por baixo. Faltou pra mim explosão muscular, sabe? Então, meus amigos, resultado: o Fluminense hoje é lanterna, tá? Vai torcer por Atlético Mineiro, que está desfalcado ainda, mas já vai voltar bastante pessoas, vencer o Vitória, para não passar uma rodada na zona de rebaixamento e sendo ainda o lanterna. É muito pouco. A Libertadores cada vez mais se aproxima. Sorte, ou para amenizar o problema, é que seu adversário, o Grêmio, tá muito mal das pernas também. Abre o olho, Fluminense. Já estamos na 10ª rodada. O campeonato já percorreu 1/3. Então fica ligado. Valeu? É isso, pessoal. Se gostou do vídeo, não se esquece. Curte, comenta, compartilha e abraço.